A Rádio Transmundial apresenta Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Olá, o meu nome é Danilo Gugeral e vamos dar início a mais um programa Ponto de Encontro. Nós queremos apoiar e dar orientação a pessoas que têm sido muito decepcionadas pela vida, sentido grandes perdas, rejeição e abandono. Amigo ouvinte, hoje vamos, como combinado, continuar a nossa série de 4 programas que intitulei Ser Ímpar e Sábio. Ser ímpar e sábio. Relembro que ser ímpar, hoje em dia, é um conceito que tem a ver com o viver autónoma e independentemente, a nível financeiro, etc., mas sozinho. Há cada vez mais pessoas a viverem esta experiência. Alguns partilham apartamentos com amigos, outros já têm apartamento próprio, com grandes responsabilidades profissionais, outros vivem com os pais ou com um dos pais, tendo, como referi, a sua vida satisfatoriamente orientada. Um dos sentimentos negativos que os ímpares poderão ter de enfrentar é o sentimento de solidão e isolamento, mesmo tendo muitos conhecidos, mesmo saindo à noite regularmente para desanuviar, indo ao cinema, ao teatro, ao futebol, etc., mas no fim podem sentir, voltar aquele sentimento que se tenta evitar a todo custo. Solidão. O que é solidão? Solidão pode ser definida como uma tomada de consciência, como percebermos, notarmos que nos falta um contacto significativo com outros, um contacto que para nós nos preencha com outras pessoas. E por isso envolve um sentimento íntimo, profundo, de vazio, que é acompanhado de tristeza. Portanto, depois nos sentimos tristes e às vezes até sem ânimo, queremos ficar isolados, sentimos-nos inquietos e muitas vezes também ansiosos, porque o desejo que nós temos é de sermos amados e sermos úteis, sermos importantes para alguém, sermos valiosos para alguém. Solidão é tomarmos consciência disso. Se tu te identificas com o que eu acabei de dizer, quero que saibas que te compreendo. Quando passei pelas dores horríveis do divórcio, eu experimentei solidão. Experimentei esta dificuldade de ter um contacto significativo com outros. Quando eu estava com amigos, nós conversávamos, eles conversavam entre eles, às vezes comigo e eu com eles, mas não me sentia bem com eles, não me conseguia ligar com eles, porque havia esta dor. A solidão traz dor, ou a dor traz solidão, é um ciclo vicioso, e isto filtrava o meu contacto com eles. Eu te compreendo. Sei que não é fácil viver só. Muitas vezes pensei em fazer coisas quando estava só para escapar, para tapar por algum tempo os meus sentimentos de solidão. Apetecia-me sair à noite, envolver-me com pessoas de uma forma irresponsável, ouvir música muito alto, estar na noite. Apeteceu-me isso muitas vezes. Apeteceu muitas vezes estar fora do plano de Deus para a minha vida. Para vencer as tentações e as probabilidades de tomar decisões importantes na minha vida de uma forma precipitada e toldada pela dor ou pela raiva que eu sentia, eu decidi pedir a 2 colegas amigos que fossem os meus mentores. Pedi-lhes que eles fossem uma espécie de conselheiros, pessoas que me ouvissem, que dessem conselhos, mesmo que fossem sugestões um pouco difíceis ou duras que me incomodassem. Eu queria ser apoiado, mentoreado. Encontrava-me com cada um deles regularmente. A um eu dava contas da minha vida espiritual, da minha vida com Deus, e a outro da minha vida sentimental. Falava sobre as minhas ideias,
decisões que eu poderia vir a fazer, escolhas também. Olha, ontem escolhi fazer isto, depois senti-me assim, o que é que tu propões? E foi um tempo excelente. Eu caminhei 1 ano e meio com esses 2 mentores e depois só com um deles, porque entrei numa outra etapa da minha vida. Foi aí que eu conheci a Ava. Aliás, foi depois de eu ter conhecido a Ava, e quando nós decidimos casar, fiquei só com um dos mentores, com o qual ainda hoje caminho junto. Portanto, já lá faz 5 anos. Nós, como a Ava disse, semana passada estamos casados há quase 5 anos. Mas dizia eu, isto, na altura mais difícil da minha vida, permitiu-me passar sem cometer, portanto, passar aquela fase sem cometer erros graves que me prejudicassem ainda mais. Eu decidi não estar sozinho. Isto aprendi com o David Cornfield. Citei na semana passada aquelas 2 palavras que é um dos valores da sua vida. Sozinho, não. Sozinho, não. Eu gostava de partilhar contigo, amigo ouvinte, uma lista de características, de especificidades de pessoas que tomam várias vezes decisões erradas e acabam por estragar a sua vida. Deixa-me fazer um parênteses. Muitas vezes as nossas dores não são da nossa responsabilidade. Nós somos vítimas de coisas erradas que pessoas fizeram connosco. Nos abandonaram, nos rejeitaram, adulteraram, traíram, enfim. Não somos responsáveis, pelo menos de uma forma total, por isso. Mas as dores ficam. E a responsabilidade de nós tratarmos as dores, de nós ficarmos bem, é nossa e não da pessoa que nos magoou. Por isso, fica muito atento às características ou às especificidades de pessoas que tomam várias vezes decisões erradas quando estão passando por dores. A primeira característica é que normalmente as pessoas que tomam decisões erradas, elas têm um espírito frouxo, têm poucas fronteiras, não conseguem pôr limites na sua vida, nem pedem ajuda para que consigam pôr limites. A segunda característica é que elas têm tendência para racionalizar, para justificar o seu comportamento. Ontem apanhei uma grande bebedeira. Mas é por causa disto, é por causa daquilo, é porque o meu amigo pagou mais uma cerveja, é porque não sei quantos, entendes? Portanto, elas têm a tendência para se justificarem ou justificarem o seu comportamento. A terceira característica é que normalmente são pessoas desinteressadas, perdem o interesse pela sua própria vida, o interesse por si próprios, peço perdão, e pelos outros. São pessoas solitárias, pessoas isoladas, pessoas assim muitas vezes tomam decisões erradas e se prejudicam ainda mais. Uma quarta característica é que elas tomam decisões sem consultar outros, porque, como eu disse, estão isoladas. A quinta característica é que falta veracidade e autenticidade nas suas vidas. Elas acabam, por causa da dor, de entrar num esquema de auto-engano para se defenderem de outros, para se defenderem de pessoas que normalmente abusam delas. Então, acabam por não viver uma vida verdadeira e uma vida autêntica. Portanto, põem máscaras, fingem, né? Uma sexta característica é que, e tem a ver com esta anterior, é que são defensivas e orgulhosas. Elas até podem não notar, mas elas são orgulhosas, são defensivas e difíceis de admitir os seus próprios erros e fracassos. Olham muito para os erros dos outros. O que é que o meu cunhado me está a fazer? O que é que o meu pai me faz? O que é que a minha mãe me faz? O que é que o meu filho me faz? O que é que o meu pastor faz? O que é que o padre fez? O que é que o governo fez? O que é que o diabo até fez? O que é que Deus fez? Né? São pessoas difíceis de admitir os seus próprios erros e os seus fracassos. Eu sou franco contigo. Eu preciso diariamente
diariamente fazer uma autoavaliação e perceber até que ponto aquela ou a outra situação que aconteceu não foi da minha própria responsabilidade. Mesmo que tenha sido só 90% da minha responsabilidade, ou 50%, ou 10%, mas eu tenho de perceber qual foi a parte onde eu fui responsável por aquela situação. Pessoas que tomam várias vezes decisões erradas também, normalmente encobrem, escondem de terceiros as principais áreas da sua vida. Escondem, encobrem. E uma última característica que eu quero, portanto, partilhar contigo hoje é que, às vezes, elas são intimidadoras, parecem inatingíveis e fechadas. Os outros têm medo de se aproximar, medo de conversar. Quando nos isolamos e não nos expomos a alguém, não nos abrimos a alguém confiável e da nossa estima, nós acabamos por ficar mais fracos e vulneráveis às tentações e às decisões erradas. Soube de uma história de um casal que estava a viajar debaixo de uma tempestade de neve numa estrada muito estreita e perigosa de montanha, curva contra curva, mesmo a 20 km a hora. De repente, eles deixaram de poder controlar o carro por causa do gelo na estrada e o carro foi escorregando. E quando estava quase a cair num precipício mortífero, o carro embateu num muro coberto de neve na beira da estrada. Esse muro, ou este muro, é exatamente como um amigo confiável que pode proteger-te de um desastre e até da morte. Eu vou agora partilhar contigo 4 passos para dares contas ou poderes ser mentoreado. Se puderes, pega rapidamente agora num papel e numa caneta para poderes escrever quais são os 4 passos. Um papelzinho, uma caneta. Assim, ao apontares, depois com calma, na próxima meia hora ou até logo à noite, poderás fazer este exercício. O primeiro passo para poderes dar contas a alguém da tua confiança ou seres mentoreado é: aponta. Escreve quais são 2 ou 3 coisas principais que parecem atrapalhar a tua vida. Eu vou repetir. Escreve quais são as 2 ou 3 coisas principais que parecem atrapalhar a tua vida. Agora não escrevas. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Finanças. A vida financeira está a atrapalhar a tua vida? Pensamentos sujos. Gula. Álcool em excesso. Drogas. Medicamentos desnecessários. Por exemplo, amigo ouvinte, falar demais. Críticas. Sentes que estás a passar por uma fase em que criticas muito e isso te incomoda, começa-te a incomodar. Entendes? 2 ou 3 coisas principais que parecem estar a atrapalhar a tua vida, como orgulho, pornografia, ocultismo, televisão excessiva, falta de tempo de qualidade com Jesus, etc. Entendes? Portanto, este é o primeiro passo para tu poderes ser mentoreado e dar contas a alguém. O segundo passo é: aponta, escolhe um cristão experimentado ou que seja alguém que tenha um bom exemplo de vida, do mesmo sexo, e alguém que tenha coragem de dizer a verdade ou fazer perguntas francas. Ele não deve recear, essa pessoa não deve recear a tua rejeição. Não deve ser alguém que tenha fraqueza na mesma área, ou alguém que tu possas manipular. Isso é especialmente importante se tu fores alguém enérgico ou com uma personalidade muito forte. O terceiro passo, aponta por favor agora, é: aproxima-te dessa pessoa
e pede-lhe que te mantenha prestando contas durante a vossa caminhada conjunta. Repito, é uma pessoa de tua confiança, uma pessoa que te estima, que te ama, que consegue conversar contigo sem te magoar, tá? Então aproximas-te dela e pedes-lhe, né? Fazes uma espécie de acordo com ela durante 6 meses, 1 ano, e depois combinam quantas vezes se encontram, tomam um cafezinho, ou almoçam juntos, etc. E trabalham aquelas 2 ou 3 coisas principais. Não vale a pena pôr 4 ou 5, porque é impossível mudarmos muita coisa de cada vez. Então, 2 coisinhas e começam a trabalhar essas coisas principais, repito, que parecem atrapalhar a tua vida, tá bom? E o último passo é que, repito, deves te encontrar regularmente com ele e permitires que ele te faça perguntas. Imagina, por exemplo, que tu decidiste reorganizar a tua vida financeira. Estás a sentir muita pressão e stress por causa das tuas finanças e pediste ajuda ao teu amigo, até pode ser um pastor, para quem é de uma igreja, um líder de um pequeno grupo, um conselheiro, um familiar, etc. Imagina que ele te sugeriu que começasses por organizares um orçamento familiar e que te ensinou a fazê-lo. E vocês acordaram, combinaram um prazo para tu fazeres o orçamento, ires fazendo o orçamento familiar, descobrindo os gastos que tu fazes, em que gastas dinheiro, etc. E imagina também que vocês combinaram um encontro para conversarem sobre o orçamento, depois de ele estar mais ou menos feito, descoberto, preenchido, e verem juntos como poderias organizar as tuas finanças, poupar, etc. Imagina também que vocês combinavam que dali a 2 semanas ele te iria ligar e perguntar se a feitura do orçamento estava a correr bem e se te poderia ajudar em alguma dúvida. Amigo ouvinte, como o mentoreamento ou a prestação de contas foi desejado por ti, ou seja, o interessado és tu, né? Tu tomaste a iniciativa de o propor a alguém da tua confiança, com condições morais, éticas e com capacidades reais de te ajudar, tu deves permitir que ele te faça perguntas sobre o que combinaram. Tá bem? Não podes ficar magoado se alguma pergunta for assim um pouco incómoda, porque é isso que te vai ajudar a tomar boas decisões. Não é? Por exemplo, ele pode perguntar: preparaste o teu orçamento familiar? E tu dizes: ai não, porque olha, não tenho tido tempo, a minha vida é muito ocupada. Ele pode perguntar: quando é que estás a pensar prepará-lo? Então aí é importante que combines de novo com ele um dia, um tempo certo para preparares. Tá bem? Uma pergunta muito importante que é bom que ele te faça é: mentiste-me hoje? Ou omitiste alguma coisa? Cada vez mais as pessoas estão sós e por isso procuram relacionamentos profundos e de amizade para melhorarem a sua sabedoria nas decisões e, consequentemente, na sua qualidade de vida. E isto é sábio por parte dos ímpares, pois se um dia tiverem de tomar uma decisão, por exemplo, em relação ao casamento, alguns dos padrões serão com certeza os mesmos que existem na mentoria. A amizade profunda e transparente, a fidelidade, não é? O marcar as coisas e fazer as coisas, cumprir com elas, o tempo de qualidade na conversa, ou no cafezinho, ou no almoço, como eu disse há pouco, a aceitação e tomada de decisões de uma forma conjunta e não viver um casamento solitário, que é, e desculpem, é muito difícil, mais difícil do que um vômito muito azedo. O ímpar não quererá, o ímpar mentoriado, o ímpar que dá contas não quererá menos do que isto na escolha de um parceiro, um cônjuge com quem consiga ter uma relação de intimidade e de profundidade. Por isso penso que ele realmente é ímpar e sábio. Sozinhos não. Ser ímpar e sábio sozinho, com as nossas próprias forças, não é possível. Nós precisamos de amigos de confiança e sábios. Vou terminar este nosso valioso encontro com um desafio.
Pega, por favor, de novo no lápis e escreve para ti próprio e para Deus o que decidiste fazer. É bom escrevermos o que nos comprometemos a fazer. Se quiseres partilhar connosco, envia para o e-mail da rádio o que tu decidiste fazer. Como sabe, amigo ouvinte, pode contar também com o nosso companheirismo, com o nosso apoio, com a nossa proximidade. Se não teve a oportunidade de ouvir os programas anteriores, ou se quer adquirir esta série Ímpar e Sábio, fique atento, pois no fim do nosso programa serão dados os contactos da rádio que poderá usar para encomendar ou pedir conselho. Invista em si. Nós estamos juntos para o bem. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, oh fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas o meu coração. Tudo poder saber bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Sei que é tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, oh fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas o meu coração. Tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Sei que é tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Canta o Senhor comigo, todo mundo. Sei que é tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Diga de novo ao Senhor. Sei que é tua fidelidade.
Estamos a terminar o programa de hoje com a música de Marcos Witt no tema Tu Sondas. Se quiser falar connosco, se quiser colocar alguma questão ao Danilo Bugeral, não hesite para esclarecer alguma dúvida, contacte-nos através do 808 20 19 32. Mas pode também enviar um e-mail para geral@radiotransmundial.org. Tem ainda uma terceira opção, entrar no site www.wicmav.org e aceder à área Crescendo e Servindo. Da nossa parte é tudo, um grande abraço e até ao próximo ponto de encontro. Apresentamos Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Um programa semanal com boas recomendações para a sua vida, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.